Não, acho que hoje tudo liberta também, né? E assim, bem diferente, bem menos do que antigamente. Caiu muito. Não, quando eu saí, eu já comprei. Tá falando, mas eu liberto. Nossa. Gosta do SUS. É estranho para entender. Aí, como eu Esse disse, aí não está pagando nada. essa semana eu fui 7 planos. Pelo que eu vi aí, muita gente comenta. Só esse merda aqui, não é assim. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, eu acolho a todos aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar nossa celebração cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor e da presença do nosso Deus, e de modo especial hoje iniciando a Semana Santa com a celebração de Ramos. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Mas para que possamos refletir, vivenciar esse momento espiritual com consciência e com o coração mais puro diante de Deus, vamos todos reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados. O início da celebração é o momento que a gente tem para fazer um exame de consciência e nos colocar diante de Deus com um coração humilde, reconhecendo tudo aquilo que em nós precisa ser mudado e transformado. E sempre é muita coisa, né? Então vamos fechar os olhos
E vamos nos conectar com esse Deus que tanto nos ama, esse Deus que já é presença em nossas vidas, esse Deus que nos habita, no mais íntimo de cada uma de nós. E vamos procurar falar com Deus nesse momento, reconhecendo as nossas falhas e os nossos pecados. Vamos fazer um pequeno exame de consciência, nos perguntando tudo aquilo que nós fizemos nessa semana que passou e que nós poderíamos ter feito diferente, ter feito melhor, ter se dedicado um pouquinho mais. Quer seja uma palavra que nós poderíamos ter dito, um momento importante, uma mão que nós poderíamos ter estendido, um pouquinho de paciência a mais para lidar com determinada situação. Enfim, tantas coisas que nós sabemos que nós poderíamos ter feito diferente. E muitas vezes não fazemos. Mas vamos firmar o propósito diante de Deus para nos melhorar, para tentar melhorar cada vez mais. Para pensar mais antes de agir, pensar mais antes de falar. E não apenas pensar, mas amar mais antes de falar, antes de agir. Colocar o amor na frente de tudo que nós fizemos. E por muitas vezes não conseguirmos fazer isso, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, vamos colocar diante dele o nosso coração, nossas intenções, nossos pedidos. E de modo assim muito especial os nossos agradecimentos. Esse é o momento de falar com Deus, no intuito de desabafar com Ele, né? De colocar diante dele aquilo que está nos angustiando, nos preocupando. Também colocar as nossas vitórias, nossas conquistas, enfim. É o momento de agradecer ao Pai por mais essa semana que está começando. Então vamos nesse momento falar com o nosso Deus. E se alguém tiver alguma intenção para a gente rezar junto, esse é o momento. Oh, coisa boa. Hoje, parabéns. 38. Oh, que bênção. Ele está por aí. Ah, está com a cama. Nem campo ele está. Aí. São Sebastião, olha que maravilha. Mandou um abração, um beijo para ele, viu? E fala que está demorando muito. O Padre Matheus está dizendo que você está devagar. Eu sei, eu não tenho. Vai ser pai de pet, Mas já é. Tá, vou brincar. Mas Deus o abençoe grandemente. Então, reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Deus da vida, nosso Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje reunidos como comunidade de fé para celebrar essa Eucaristia e que ela possa nos alimentar de corpo, alma, para que possamos começar nossa semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Podemos nos sentar. Permanece
Muito bem. Então hoje a liturgia, ela nos convida a refletir um pouquinho sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, que é também conhecido como Domingo de Ramos. Não sei se vocês notaram, tem uns raminhos aqui. Para enfeitar e para simbolizar esse momento. Então a liturgia da palavra hoje é essa passagem, né? Então diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao vilarejo que está diante de vocês. Entrando nele, vocês logo encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém ainda montou. Soltem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe disser: por que fazeis isso? Respondam: é o Senhor que precisa dele, mas logo mandará de volta para cá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que estavam ali por perto perguntaram: o que vocês estão fazendo com o jumento? Responderam como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram Jesus ao jumentinho, e sobre ele colocaram seus próprios mantos, e Jesus montou sobre ele. Muitos estenderam seus próprios mantos pelo caminho, e outros estenderam ramos de árvores que tinham cortado no campo. Os que iam à frente dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Depois de observar tudo ao seu redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, hoje começa a última semana histórica de vida de Jesus. Né? Então, assim, de acordo com os 4 evangelhos que nós temos, os 4 evangelhos canônicos, né, eles são unânimes e concordam nas narrativas sobre como foi os últimos dias, e especialmente a última semana histórica de Jesus. Detalhe, os evangelhos divergem em muitos pontos, a gente já conversou sobre isso, né? Tem coisa que um fala, o outro não fala, tem coisa que 2 falam, os outros 2 não falam, tem coisa que os sinóticos falam e João não fala, e por aí em diante. Ou seja, porque são textos que foram escritos em momentos diferentes, né? Durante o século I e João já no século II, em tempos diferentes e por pessoas diferentes. Então, quando os evangelhos, que são escritos independentes uns dos outros, narram coisas parecidas ou semelhantes, os estudiosos dizem assim: provavelmente isso aconteceu, porque ecoou pela tradição de tal forma que se registrou de formas, às vezes um pouquinho ou ligeiramente diferentes, mas está registrado em mais de um lugar. Tem coisa que não. Quando é uma coisa de um único escrito, então os estudiosos dizem assim: vamos ter ressalvas com essa passagem, pode ser que isso aqui seja uma criação desse evangelista para transmitir uma ideia sobre Jesus, mas não que exatamente tenha acontecido tal e qual. E aqui a gente já deu vários exemplos sobre como isso acontece. Não me lembro se foi na semana passada. Foi semana passada que a gente falou sobre Lázaro? Foi, né? Na semana passada foi um exemplo. Quando o evangelista João conta a história da ressurreição de Lázaro, é só ele que conta. Então isso mostra que essa história da ressurreição de Lázaro não é histórica, é teológica. É uma composição do evangelista João, mas muito rica, muito cheio de sentido, tem muito a nos dizer, né? Então quer dizer, olhando os evangelhos, um do lado do outro, você consegue, de repente, concluir certas coisas. O que provavelmente aconteceu e o que provavelmente não foi daquele jeito. No que diz respeito à última semana de vida de Jesus, que a gente chama
de Semana Santa, aí nós temos uma concordância. Todos os 4 evangelistas narram coisas muito parecidas, com algumas ligeiras diferenças, mas o núcleo é o mesmo. Todos eles dizem mais ou menos assim, que Jesus, na sua última semana de vida, no domingo, ele entrou em Jerusalém, que é a passagem de hoje. Durante toda a semana, que vai discorrer a partir de hoje, Jesus vai travar embates com autoridades. Ele vai começar discussões teológicas e políticas com as autoridades de Jerusalém, com as facções que existiam ali, os fariseus, os saduceus, os partidários de Herodes e por aí em diante. Na quinta-feira, aliás, na segunda-feira, que é amanhã, segundo os evangelhos, Jesus vai fazer um ato em Jerusalém, que provavelmente ele não fez no domingo, porque não tinha muita gente ali. Então ele esperou para fazer na segunda, que é quando ele volta de novo para Jerusalém. A passagem hoje termina, vocês viram, ele chega em Jerusalém, ele vai ao templo, ele olha tudo e volta para Betânia, que está a um dia de Jerusalém, que é onde ele estava, na casa dos amigos dele, Marta, Maria e Lázaro. Jesus então, na segunda-feira, volta para Jerusalém, aonde ele faz aquele ato, que também é narrado por todos os evangelistas, de entrar no templo munido de um chicote na mão e começar a revirar as mesas. Isso ele faz na segunda. Depois, na terça e na quarta, Jesus trava debates com as autoridades. Na quinta-feira, nós também vamos fazer a celebração aqui. Ele faz a última ceia, pedindo que os seus discípulos, daquele momento em diante, reproduzam aquilo em memória dele. É por isso que nós fazemos isso. Na sexta-feira, Jesus é morto, crucificado, e depois vem a ressurreição. Aí você tem o fim, não é, da história de Jesus no decorrer dessa semana. Por isso é uma semana muito rica e muito importante de reflexão. Porque em uma semana nós conseguimos condensar muito bem, não é, tudo aquilo que nós vivenciamos na fé. A ceia do Senhor, nós chamamos missa, ceia do Senhor, dá no mesmo, que é a rememoração da sua última ceia, a morte e ressurreição de Jesus. Os principais debates e as principais questões Jesus também coloca nessa semana. Então é uma semana muito importante de reflexão. E no decorrer da semana toda nós vamos fazer essas reflexões. Então vocês acompanham lá na internet. O padre vai postar amanhã qual foi o sentido de Jesus ter entrado no templo de Jerusalém. Na terça, o que Jesus fez na terça-feira santa. Na quarta, vou postar lá também. Na quinta, teremos a celebração aqui. O sentido da morte e ressurreição de Jesus. Então é uma semana que nós precisamos estar voltados com a nossa consciência para isso. Porque é o ápice daquilo que nós acreditamos. Perfeito? Mas hoje, é o domingo de Ramos, como a gente chama, nós vamos entender um pouquinho melhor o que foi esse momento que Jesus quis transmitir lá há 2000 anos, quando ele fez isso, e como é que nós hoje, século 21, devemos entender isso e levar isso para a nossa vida. Primeiro, o que não é o domingo de Ramos? O domingo de Ramos não é simplesmente uma celebração diferente, bonita e teatral, como infelizmente as igrejas fazem. Tem até procissão, não é? Tal, tudo bem. Liturgicamente a gente entende isso, sem grandes exageros, né? Não precisa de grandes exageros, menos é mais, não é? Mas, infelizmente, religiosamente falando, parece que a coisa morre aí, né? O que fez Jesus no domingo de Ramos? Entrou em Jerusalém montado num jumentinho e o povo lá clamou ele com os ramos de oliveira. Mas foi só isso? Não foi só isso. O sentido mais profundo disso, né, as pessoas não se dão conta, porque não sabem ou porque não lhes foi passado. Não é culpa delas.
Mas qual foi o verdadeiro sentido dessa ação que Jesus fez hoje? Primeiro, vamos voltar no tempo. Quando Jesus começa a sua vida pública, quando ele lá rompe com João Batista, batizado por João Batista, rompe com João Batista na sequência, e começa a sua vida pública, ele já tem como destino Jerusalém. Ele sabe que ele vai percorrer as aldeias da Galileia, vai passar pela Pérea e vai chegar na Judéia. E esse percurso de Jesus, historicamente falando, não deve ter durado mais do que um ano. Embora a gente tenha se habituado a pensar que Jesus ficou 3 anos pregando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Geralmente a gente diz isso, né? Jesus começou a sua vida pública com 30 e morreu com 33. Morreu, ficou 3 e não ficou. Jesus começa a sua vida pública já perto dos 40, historicamente falando, e fica mais ou menos um ano anunciando o reino. E aí ele morre. Foi muito curta a vida pública de Jesus. Os evangelistas colocam 3 anos, mas é uma forma de dar um simbolismo. O 3 aí tem a ver com ressurreição, tem a ver com uma série de símbolos bíblicos, mas historicamente falando, Jesus não teria sobrevivido mais do que um ano pregando o conteúdo do que ele pregava e fazendo as coisas que ele fazia. Então Jesus já tem como destino final da sua pregação Jerusalém, porque lá é a cidade santa, lá é a capital religiosa dos judeus. É para lá que todos os judeus se dirigem na época da Páscoa, que é agora, que é quando Jesus é morto. Jesus é morto na semana da Páscoa. A Páscoa originalmente não é uma festa cristã. A Páscoa originalmente é uma festa judaica, que rememora a libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. Então era uma festa que tinha um pano de fundo político. Os judeus então se relembravam que naquele momento eles se libertaram do cativeiro do Egito. O que é uma lenda, diga-se de passagem. Os judeus historicamente nunca foram escravos do Egito. Pasme. A elite judaica foi. O povo ficou lá na terra. E deram graças a Deus. E os egípcios levaram a elite religiosa. Mas quando a elite religiosa do Templo de Jerusalém vai reescrever a história dos judeus, eles inventam essa história de que os judeus foram cativos do Egito e um libertador chamado Moisés teria tirado eles. Isso nunca aconteceu. Historicamente falando. Os judeus foram sim prisioneiros de outros impérios. Na altura histórica de Jesus era o Império de Roma, mas nunca o Império Egípcio. Então aquela história de que o povo peregrinou 40 anos no deserto, que Moisés abriu o mar vermelho para libertar, tudo lenda. Foi uma reconstrução da elite sacerdotal do Templo de Jerusalém que reescreveu a história deles. Mas, para o povo, isso era passado como verdade. E o povo do tempo de Jesus celebrava essa festa com ânimo e com gás político. Então eles diziam assim, bom, se nós já fomos prisioneiros de outros povos, assim como nós somos prisioneiros hoje de Roma, então pode ser que Deus dessa vez também levante alguém, assim como levantou Moisés, assim como levantou Davi, para libertar a gente. Esse era o Messias que eles esperavam, né? Então a festa da Páscoa, no tempo de Jesus, era uma festa meio inflamada, com os ânimos meio inflamados, tanto que todos os judeus iam para Jerusalém durante essa semana. Oi? Muitos sim. Aí vem as facções, os grupos, né? Tinham grupos que eram mais radicais e já vinham com as suas espadas banhadas, né? Falando, na bainha, né? Para que caso acontecesse alguma revolução, eles já estavam preparados. Esse grupo especificamente tinha um nome no tempo de Jesus, eram os zelotas. Por que levavam esse nome?
porque eles tinham zelo pela lei de Deus e acreditavam que mesmo Jerusalém, que deveria ser o lugar por excelência, por conta da existência do templo, onde a lei de Deus deveria ser cumprida, não estava sendo, porque ali também havia se corrompido. Então existiam ali ânimos acirrados nesse momento. Era uma festa religiosa. Roma via essa festa como uma festa religiosa, mas não era boba. Roma sabia que por detrás disso tinha um interesse político de libertação. Então o que acontecia? Como muitos judeus iam para Jerusalém nessa semana, e segundo os historiadores, a população de Jerusalém chegava a dobrar, então era muita gente, o que Roma fazia? Ela se antecipava. Antes da festa da Páscoa, ela mandava para lá a sua corte de soldados, a sua legião de soldados, que naquele tempo era composta de 666 soldados. É daí que vem o número 666, que lá no Apocalipse é o número da besta, é a quantidade de soldados. A besta do Apocalipse é Roma. Então vejam, portanto percebam, antes da festa da Páscoa, ou melhor, já nas preparações para a festa da Páscoa, já no começo da semana, no domingo, Roma manda, portanto, para lá, para Jerusalém, uma legião de soldados e o seu representante oficial, que é Pôncio Pilatos, que ficava numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, na região da Cesareia Marítima. Então Pôncio Pilatos e a sua legião de soldados vai para Jerusalém no domingo, no começo da semana, para marcar ali a presença romana, a fim de que a paz seja instaurada. Então era como se eles dissessem assim: nós não temos nada a ver com essa festa de vocês, isso é um problema de vocês, mas nós estamos aqui montando guarda, porque se tiver qualquer espertinho querendo fazer qualquer rebuliço, nós vamos na hora resolver. E historicamente, isso não está no Evangelho, não está descrito isso no Evangelho, isso nós sabemos pela história, pela ciência histórica. Então, historicamente, nós sabemos que no domingo que começa a semana da Páscoa, Pilatos vai lá fazer guarda em Jerusalém. E como era a entrada de Pilatos em Jerusalém? Era qualquer entrada? O que vocês acham? Ele era um cônsul romano, ele era uma espécie de prefeito daquela região. Pilatos cuidava da Judéia, onde está Jerusalém, o templo de Jerusalém, da Idumeia e da Samaria. Pilatos comanda aquela parte ali, cuida daquela parte ali. A Galileia já pertence à tetrarquia dos Herodes, as Herodes Antipas. E na verdade é uma festa de ferro de Roma. É um rei judeu que Roma colocou lá só para os judeus ficarem felizes, achar que tinha um rei judeu. Mas quem manda é Roma, né? E Pilatos cuida daquelas outras regiões ali. Então a entrada de Pilatos em Jerusalém no domingo da semana da Páscoa não era qualquer entrada. Era uma entrada imperial. E como é feita uma entrada imperial? Vai ser festiva, né? É festiva. Porque está entrando ali o nosso imperador, não é? É como se fosse, imagine, é como se Bauru fosse receber o presidente da República. Não ia ser de qualquer jeito, não é? Ia ter o quê? Uma corte à frente, todo um rito, não é? No tempo de Jesus, as entradas imperiais eram chamadas de entradas triunfais. Então vinha a corte à frente anunciando: lá vem Pilatos, lá vem o prefeito, lá vem o cônsul. Então tem o tocar das trombetas, entra, tem todo um rito. Entra primeiro os estandartes com a águia romana desenhada, os tambores tocando, a cavalaria, os cavalos de guerra, os soldados armados até os dentes. E por último entra Pilatos montado no seu alazão, no seu cavalo de guerra. Essa era a entrada que acontecia pela entrada principal da cidade. E aí Jesus, sabendo disso, claro, era a sua realidade, Jesus
Jesus, sabendo disso, ele decide então também entrar em Jerusalém no mesmo dia, e arrisco dizer, na mesma hora que Pilatos. Só que como que ele planeja fazer isso? Ele planeja, isso é uma ação planejada. Mas, rapaz, por que você está dizendo isso? Porque está no texto. Jesus disse para os seus discípulos: hoje nós vamos entrar em Jerusalém, mas antes vocês vão naquele povoado ali, e lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Desamarra ele. E diz assim: o Senhor precisa dele. Aí vão perguntar para vocês: mas por que vocês estão fazendo isso? Não, o Senhor precisa dele, mas logo ele vai devolver. O que é isso? É um código. Estão percebendo? É uma coisa que já está certa, já está pronta. Jesus já deixou no jeito. E está dizendo assim, ó, só para identificar. Eles vão saber que vocês são os meus discípulos. Quando vocês disserem isso, eles vão dizer aquilo, vocês digam aquilo outro. É um código. Traz esse jumentinho para mim. Porque eu vou entrar em Jerusalém montado num jumento. Aí vocês vão dizer assim, poxa, que ato de humildade. Geralmente é assim que as pessoas leem o domingo de Ramos. Até a Kátia estava falando para mim agora, no começo, antes de a gente começar a missa. Ela falou, agora hoje cedo já começam a mandar, né? Nos grupos. Olha que humildade. Jesus também é. Mas não é só isso. Né? Também é um ato de humildade, claro. Mas Jesus teve muitos atos de humildade na vida. Esse especificamente acho que nem foi tanto. Por que Jesus escolhe um jumento? É para contrastar com o cavalo de Pilatos. Pilatos está no alazão, todo no jumento. Isso é uma forma de tirar sarro. Isso é o que nós poderíamos chamar hoje de paródia. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma paródia. Ele está zombando, ele está ironizando o poder imperial. Ele está fazendo isso de uma forma inteligente. E a igreja também pôs mais uma fantasia, que o jumentinho era chucro e que nunca tinha sido montado. Não é possível, né? Porque se ele nunca fosse montado, a hora que Jesus montasse nele, ele tacou isso por lá, para quanto é lá, né? Não, aí vem todo. Não, eles aí já começam, aí com o poder de Cristo, já lançou tudo na hora ali. Não, aí vem todo o misticismo. Então, misticismo. E é o que eu disse, às vezes, por conta desse excesso de religiosidade, perde-se o conteúdo político da ação de Jesus. Essa ação de Jesus foi uma ação política. Política. E ele está usando da sua inteligência, que é fora do normal, e mostrando para a gente o seguinte, olha, contra o poder, vejam bem, contra o poder, nós pouco podemos fazer. Se você for bater de frente, acho que não vai dar certo. Você vai morrer. Não é? Então, use da sua inteligência, não é? E contra o poder, a ferramenta mais eficaz, aqui Jesus está mostrando, a ferramenta mais eficaz contra o poder, sabe qual é? O humor, exatamente. O humor e a ironia é uma ferramenta importantíssima contra o poder. Por quê? Porque desnuda. Brincando, você diz a verdade. Brincando, você diz a verdade. E aí o Kant, que é um filósofo lá do século XVII, do iluminismo, um grande filósofo, vai dizer, você mede a inteligência de alguém pelo nível de ironia que essa pessoa é capaz de ter. E essa ação de Jesus foi uma ação extremamente irônica e parodial. Pena, triste, que por ignorância, os padres, os pastores não ensinam isso para o povo. Porque aqui Jesus está ensinando a gente a como confrontar o poder de forma inteligente. Ele faz isso por ironia. Então, Pilatos está lá no seu alazão, eu estou aqui no meu burrinho. Será que isso também, ao longo do tempo, a igreja não fez isso também para transformar esse enfrentamento que Jesus fez no dia, transformou isso num jeito de ser. Oi? Provocar? Não, em vez de ele provocar, em vez de a igreja mostrar que ele estava provocando, mostrar que ele estava fazendo um ato de humildade, ou seja, sempre para que sempre fosse o povo falasse, não, ele nunca foi provocador. Falava bem, Ele não tinha
política, quebrar a política, como é hoje, né? Quando hoje Sim. também se fala, não faz isso porque ele é bonzinho, ele é o Messias. Isso. Olha lá que humildade. Olha que humildade, olha lá. E fazendo isso, ele está provocando completamente os ânimos dos poderosos. Porque você imagina, ele está zombando no fundo. Né? Ele está zombando. Ele está zombando. A igreja ensina como se fosse um negócio bonitinho. Exato. Pois é. É uma forma de adocicar. Adocicar e deixar o povo adocicado também. Principalmente. Essa é a intenção. E não, você tem ali toda a forma como os evangelistas descrevem esse ato, dá para perceber que é um ato político premeditado. E Jesus, então, fazendo isso, ele entra em Jerusalém, os seus discípulos começam a aclamar, fazendo uma aclamação, igual Pilatos. Estão aclamando Pilatos de um lado, nós estamos aclamando Jesus do outro. Só que o conteúdo dessa aclamação é politicamente subversivo, porque esse Pilatos está sendo aclamado, por um lado, rei, não é? O representante de Roma, do outro lado, os discípulos de Jesus estão aclamando Jesus, rei. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É uma aclamação real. Então eles estão dizendo, não, nosso rei é Jesus. O reino que ele traz é o que nós acreditamos. E é o reino que vem da parte de Deus, não o reino de Pilatos. E todos aqueles que viram essa cena entenderam muito bem o que estava acontecendo. Entenderam muito bem o que estava acontecendo. Jesus, ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho, ele não apenas está colocando para o povo um outro tipo de rei e de reinado, mas também um outro tipo de Deus. Porque o Deus do Pilatos e o Deus de Jerusalém é o Deus dos poderosos, não é? É o Deus que se compraz com isso. E o Deus de Jesus não. Então, não é apenas um sistema político diferente que Jesus está advogando, mas é também um sistema teológico diferente. E isso vai ser comprovado na segunda-feira, quando Jesus, não se dando por vencido ou achando que fez pouco, vai entrar em Jerusalém e vai começar a revirar e botar tudo ali abaixo. Então, se no domingo, não é? Ele zomba, ele ironiza, ele confronta o poder imperial político, na segunda ele faz isso com o poder religioso, mostrando que o poder político e o poder religioso são duas bestas ferozes, que quando se juntam, meu amigo, vocês sabem o que dá. Então, com esse simples ato, inofensivo ato, aparentemente, não é? Doce ato, aparentemente, não tem nada de doce, de inofensivo, Jesus vai subverter a ordem e ensinar para nós isso. Diante do poder, se nós não podemos afrontá-lo diretamente, que possamos pelo menos fazer isso ironicamente. É que nem aquela história da roupa do bem, já viram? Lembram dessa história da roupa do bem? Que o rei mandou contratar um alfaiate, não é? Para fazer uma roupa para ele, só que esse alfaiate era um cara espertinho. Isso, exato. É isso, o rei já tinha usado tudo quanto é tipo de roupa, não é? É que é aquele que não repete roupa, um poderoso no seu marido, e aí o alfaiate não sabe o que fazer, ele disse, não, eu inventei essa aqui, né? Que você pode usar, eu não estou vendo nada, e não, é que só os inteligentes podem ver, né? Uma roupa muito bonita, eu passei por burro, não vou, ele fica pelado, e isso é anunciado para a corte, não é? O rei vai sair com uma roupa que só os inteligentes podem ver. É isso a história, né? E aí ele vai se apresentar publicamente, o povo todo, imagina que eu vou sair por burro, não é? E o rei sai peladão lá na sacada, não é? E o povo tudo aplaudindo, aí um menino, uma criança, na sua inocência e na sua verdade, aponta e diz, olha lá, o rei está nu. É isso, não é? O que Jesus está fazendo aqui é mais ou menos isso. É dizendo, olha lá, o rei está nu.
Esse sistema está no, o povo aplaude, o povo acha que é isso mesmo, não se dá conta de que por detrás de tudo isso está a nossa desgraça. Perdão da expressão. Então é uma ação muito corajosa que Jesus faz hoje aqui. Então que nós possamos também aprender com Ele a agir assim na nossa vida. Não é? Há muitas vezes enfrentar com humor aquilo que a gente sabe que talvez diretamente nós não vamos conseguir. Tem que ter bom humor, não é? Tem que ter bom humor. Jesus tinha um bom humor muito grande. E aqui com essa ação ele mostra as vias de se realizar isso. Tá certo? Então essa foi a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado rei. Isso vai cair no ouvido de Pilatos. Tanto é que é a única vez no Evangelho, que você vê Jesus deixar as pessoas aclamarem ele rei. Em outros momentos do Evangelho, Jesus não permite isso. E quando o povo tenta, ele foge. Por que que nesse episódio ele deixa? Porque é com esse intuito. É com esse intuito de zombar desse título. Não é? Porque Jesus sabe que na verdade o único rei quem é? Deus. E o único reino é de Deus. Então ele zomba, ele deixa zombar. Só que isso cai no ouvido de Pilatos, e não é à toa que em cima lá da plaquinha onde Jesus é crucificado, para identificar quem é Jesus, Pilatos manda colocar lá, INRI, não é? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Essa é a acusação que Pilatos foi, porque de fato foi a acusação que pesou sobre Jesus. Né? Ali, no domingo de Ramos, como a gente chama, na entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus assina a sua sentença de morte. Porque para nós hoje isso pode parecer bobagem. Né? Para nós hoje isso pode parecer pouco, mas não é. No tempo dele isso já era muito. É a mesma coisa de alguém fazer uma espécie de vamos supor, vou dar um exemplo qualquer, né? É a posse do presidente da República, e alguém, não é, ali próximo da onde o presidente da República vai ser empossado, ele simula essa posse, só que de um jeito tosco, de um jeito zombando daquilo. Hoje o máximo que ia acontecer é virar notícia, não é? Mas no tempo de Jesus já era suficiente para matar essa pessoa. Mas se é um ditador mesmo. Lógico. Um ditador. Sim, sem dúvida. Pensando na democracia, na liberdade de expressão que a gente tem, isso pode. Né? E por que não? Por que não? Tem que zombar mesmo. Tem certas coisas que é só zombando mesmo e ironizando. Né? Amém? Vamos ficar em pé então? E vamos professar a nossa fé pedindo a Deus essa coragem que Jesus teve. Cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. Como uma palavra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso Deus e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor,
libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, e quando ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos com a paz de Cristo. 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 Felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Ó Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de reflexão e de comunhão. Comunhão uns com os outros e comunhão com a Tua Palavra, comunhão com Teu Filho Jesus, nosso irmão. Que possamos, a exemplo dele, usar de forma inteligente, usar da nossa sabedoria para confrontar tudo que está errado no mundo. Para mostrar que pode ser diferente, que dá para ser diferente. E possamos ter a coragem para isso, para que na nossa vida, individualmente e coletivamente, possamos ser e mostrar um outro e alternativo estilo de vida, diferente do que nos é proposto. Uma religiosidade diferente da que nos é proposta. Um sistema diferente daquilo que nos é proposto. Para que o mundo possa ser da forma que te agrade. Amém. E olha, eu gostaria que vocês levassem embora para casa cada um raminho desse aqui. Mas diferentemente da forma como a gente aprendeu a vida inteira, não tem nenhum ritual mágico isso aqui. Não é um ramo bento. Não precisa benzer ninguém com isso aqui. Tá? Mas é um sinal de subversão. Então vocês vão levar isso aqui para casa como um sinal de subversão. Lembrando que um dia os discípulos de Jesus, igualzinho nós somos hoje, só que lá atrás tiveram a coragem de aclamar Jesus rei, mostrando, se é para ter rei, que seja esse aqui, e não os que estão aí. Sinal de subversão. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.